Dá para chegar na equação da velocidade, ou seja, descobrir como é que a velocidade varia, né, ao longo do tempo. Por exemplo, se você olhar para cá para o sistema oscilante de novo, né, o que, que é de se esperar? Que nas extremidades a velocidade sempre seja zero. Por que zero? Porque nas extremidades é onde ele está invertendo o sentido do movimento. Se ele está invertendo o sentido do movimento, vocês sabem que na hora que a inversão está ocorrendo, a velocidade instantânea é zero. Então tem que ter uma função que vá prever esse tipo de comportamento. Ou seja, quando o x for máximo ou mínimo, o v tem que ser zero. Em contrapartida, quando esse bloco vem andando aqui, ele vem com aceleração, né, que vai diminuindo com o tempo, mas a aceleração diminui, quer dizer, a taxa de variação de velocidade diminui, mas a velocidade continua variando, aumentando, aumentando cada vez menos com o tempo, mas aumentando. Significa dizer que ela aumenta, 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 quando chega aqui, ó, ela é máxima. A partir daqui ele vai começar a comprimir a mola, a força elástica vai começar a querer jogar ele para o outro lado. Então o movimento aqui é desacelerado, retardado. Ó. Ele vai parando, para. Aí depois vai acelerando, velocidades cada vez maiores, passa pela velocidade máxima aqui, depois desacelera. Ou seja, a velocidade aqui no meio tem que ser máxima. E aí, como é que a gente chega na velocidade? Ué, eu falei agora e vocês sabem, né, porque pagaram Física 1, que a velocidade é a primeira derivada da posição no tempo. Então, significa dizer que se eu derivar essa função aqui, eu vou achar a função da velocidade. Então, vamos derivar, ó, derivada disso daqui. Vou fazer aqui ligeiro com você. Isso é uma constante multiplicando, repete, né? Então, ó, dx dt vai dar, repete o xm lá. Qual é a derivada do cosseno? Quem lembra? Menos seno, né? Vai dar menos seno. Eita, professor, e agora? Então, vamos relembrar. Derivada de cosseno de θ de θ é igual a menos seno de θ de θ. Então, significa dizer que eu repito o argumento e multiplico pela derivada do argumento. Então, vamos lá, vou repetir o argumento é o mesmo. Ômega t mais φ0. E agora eu derivo esse argumento. Derivar isso aqui no tempo, derivado de uma constante solta aqui, não tem t aqui, é zero. Derivado de ômega t, t está a primeira, né, o 1/10 multiplicando, vai ficar t elevado a zero, vai dar ômega. Então, aparece um ômega aqui multiplicando. Rearrumando aqui para ficar bonitinha, quem é dx dt? V de t, né? V de t vai dar xm menos vezes ômega, agora seno de ômega t mais φ0. Vejam que a equação se parece muito com a equação de elongação, com a diferença que agora é um menos, tem um termo ômega multiplicando, e ao invés de ser cosseno, é seno. Justamente para mostrar essa defasagem, quem lembra de funções trigonométricas vai lembrar o que eu estou falando, quem não lembra, sugiro dar uma revisadazinha, mas vocês devem lembrar que a função seno e cosseno elas são defasadas π sobre 2 radiano, 90 graus. Justamente para mostrar isso daqui, ó, que quando o bloco está na posição máxima, que é o xm aqui, ó, o x máximo, o v vai ser zero. A gente já discutiu isso, porque ele vai estar invertendo o sentido do movimento, justamente por eles estarem defasados. Quando eu mostrar os gráficos, vai ficar mais fácil vocês entenderem isso que eu estou falando. Então, vejam, essa é a equação da velocidade. A máximo valor de x, ele acontece quando essa função aqui é 1 ou menos 1 em módulo, né? Então, o máximo valor de x, quando isso aqui é 1, é xm, justamente, porque o máximo valor de x é amplitude. E aqui, quem é o máximo valor de v no MHS? É quando esse seno aqui for mais 1 ou menos 1. Né? Esquece o menos aqui, que isso tem a ver só com o sentido aí. Então, significa dizer que V máximo vai acontecer ó, quando tudo isso aqui for 1. Quando tudo isso for 1, o que vai acontecer? Só vai sobrar menos xm em ômega. Então, V máximo em módulo, esquece aquele menos ali,
vai dar xm vezes ômega. Ou seja, a maior velocidade de um MHS é o produto da amplitude vezes a frequência angular. Não decore isso não, bicho. Na hora H você faz a derivada rapidinho e lembra que o valor máximo, como isso aqui é 1. Não ocupe a memória com o que é desnecessário. E agora, por último, dá para a gente achar como a aceleração varia com o tempo? Dá. Por quê? Porque a aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Então, vamos derivar essa função aqui. dv dt vai dar, repete o menos, repete as constantes multiplicando, derivado do seno de seno θ dθ é cosseno θ dθ. Então, isso aqui vai dar cosseno de θ, que é o mesmo argumento, vezes dθ, que é a derivada do argumento. A gente já viu que a derivada desse argumento da ômega. Rearrumando aqui para ficar bonitinho, a aceleração de t, a de t vai dar menos xm, ômega vezes ômega. Né? Tem esse primeiro ômega aqui, ó, desse termo aqui, com esse, dá ômega quadrado. Menos xm, ômega quadrado, e nós voltamos para o cosseno. Cosseno de ômega t mais φ0. Se vocês olharem, né, apesar do sinal de menos, né, está invertido em relação à função da elongação lá, que é mais, essa função é cossenoidal, assim como a função do x também é cossenoidal. Vamos supor que você queira descobrir qual é a máxima aceleração do bloco. Mais uma vez, a máxima aceleração vai acontecer quando o único cara que varia aqui com o tempo for 1, que é esse cara aqui, ó. Quando ele for 1 menos 1, 1 vezes, né, menos 1 mais 1, vezes isso daqui, dá isso daqui. Resultado, a máxima aceleração que um bloco pode adquirir, que um corpo pode adquirir, um sistema massa-mola, né, realizando MHS, é xm vezes ômega quadrado. Dava para achar essa aceleração máxima de outra forma? Dava. Se você vier aqui para cima, para aquela igualdade que eu fiz ali em cima, cadê ela? Eu não fiz aqui MA mais KX igual a zero, né? Porque isso, a resultante é igual a elástica, não é isso? Ó, eu não fiz isso daqui. Então, quando é que isso aqui é constante? Isso aqui também é constante, né? Ambos são constantes. Quando é que a aceleração vai ser máxima? Quando o x for máximo. Então, se você igualar as duas, né? Esquecendo o sinal do menos ali, ó. O sinal de menos é pelo vetor, mas vamos botar MA é igual a KX, né? Menos KX daqui, ó. MA máximo vai acontecer quando for K vezes X máximo, que é o XM. Ou seja, a aceleração máxima pode ser dada por... Agora eu posso tirar o sinal de menos, sem problema. K amplitude dividido por M, sobre M. Quer dizer que KXM sobre M tem que dar igual aquele outro cara lá, que é XM ômega 2, e vai dar. Então, se elas são iguais, ó, KXM sobre M é igual a XM vezes ômega quadrado. Corta XM por XM, ômega vai dar raiz de K sobre M. Ou seja, eu posso achar a frequência angular do MHS, e essa frequência angular só depende da constante elástica da mola, da massa acoplada à mola. Uma coisa interessantíssima a destacar do MHS, que merece uma análise à parte e a gente focar atenção nesse comportamento, porque ele também não é trivial, ele não é intuitivo. Vê só, em nenhum momento nessa equação aqui de frequência angular aparece o termo x aqui, né? Inclusive, se vocês lembrarem lá de movimento periódico, movimento circular, né? O ômega é igual a 2π sobre o período, lembram disso? E período é o inverso da frequência. O que é o período? É o tempo para realizar um ciclo completo. Eu já falei, a mola sair de uma posição e voltar para a posição original para repetir tudo de novo.
Então, se eu isolar o t daqui da história, né? T dá 2π sobre ômega. Ou eu posso botar logo aqui, o ômega é raiz de k sobre m, então fica raiz de k sobre m é igual a 2π sobre t. Se eu fizer agora o produto dos meios igual ao produto dos extremos, o período de oscilação desse MHS vai ser 2π vezes raiz de m sobre k. Né? Inverteu ali. Olha que coisa interessante. Né? E aí eu vou destacar mais ainda nessa equação aqui. Deixa eu fazer bonitinho aqui, porque eu quero destacar essas duas equações aqui. Ó, eu estou mostrando para vocês aqui, de maneira simples, né? Eu só fiz igualar a aceleração máxima que a gente obteve pela função horária da aceleração com a aceleração máxima que a gente obtém pela equação de força, né, do MHS, do sistema bloco massa-mola. A gente chegou em T igual a 2π raiz de m sobre K. Eu estou dizendo que o período de oscilação desse sistema massa-mola, que vai realizar o MHS, ele só depende do valor da massa acoplada e do K, que é a constante da mola. Não depende de quanto eu puxo a mola para começar a oscilar. Vê que coisa maluca. Significa dizer que se eu tiver dois blocos de mesma massa acoplados a molas de mesma constante elástica, se eu puxo um só um pouquinho e puxo o outro mais, quando eu soltar, eles vão e voltam no mesmo tempo. Como é possível? Porque, na verdade, você pode justificar da seguinte forma. O que você puxa mais vai ter uma força inicial maior, porque a força é Kx, e, portanto, vai voltar com mais violência, compensando o fato daquele que puxou menos. Isso é muito interessante, né? Esse é um resultado não trivial. Não, eu diria que foge ao nosso senso comum. O movimento de um pêndulo simples, que a gente vai falar também daqui a um tempo, ele também obedece a essa mesma lógica. Ele também pode ser considerado um MHS, um movimento harmônico simples. E se você pega pêndulos, né, de comprimentos iguais e no mesmo local, porque o período de oscilação de um pêndulo só depende do comprimento e da gravidade local, da aceleração da gravidade local, se você puxa, né, esses dois que têm o mesmo comprimento, levanta ele posições diferentes, um mais e outro menos, quando você soltar, eles também vão ir e voltar no mesmo tempo, mostrando que esse período também independe de quanto você puxa o corpo. Então, relembrando, né, se você colocar um sistema massa-mola para oscilar, né, fazendo uma deformação inicial, que é o XM, ou estendendo ou comprimindo, esse período de oscilação não depende de quanto você puxou ou empurrou a mola inicialmente. Claro, lembrando que você está trabalhando dentro do limite elástico da mola. Né? Se você romper esse limite, aí você vai ter aquela deformação chamada de plástica e a lei de Hooke nem vale mais. Espero que vocês tenham compreendido essa parte inicial de MHS. Nosso próximo passo agora é falar dos gráficos. Quando a gente fala de gráfico de MHS, a gente tem que voltar para as equações aqui para relembrá-las aqui. Equação da elongação é essa, em função do cosseno. Equação da velocidade é essa, em função do seno. E equação da aceleração é essa, em função do cosseno também. Vou fazer aqui os três gráficos, um em cima do outro, para ficar fácil aqui, os três eixos. Tá? Então, está aqui os eixos x de t, v de t e a de t, para a gente traçar aqui como é que seria o esboço desse gráfico. Vamos relembrar as funções, não adianta querer fazer um gráfico sem relembrar as funções. Então, a função da elongação, vou escrever aqui do lado, ela é do tipo x igual a xm, que é x máximo, vezes cosseno de ômega t mais φ0. Significa dizer que essa função é uma função cossenoidal e ela vai residir aqui, eu vou tentar fazer com 4 quadradinhos aqui, ó, entre
o valor máximo, que é xm, e o valor mínimo, que é menos xm. Então, botei esses marcadores aqui para facilitar. Lembrar que cosseno de zero, né, considerando que a fase inicial aqui é zero, para não complicar a nossa vida. Então, nesse argumento, esse φ zero é zero, tá? É uma função xm, cosseno de ômega t. Quando o ângulo é zero, o cosseno é 1, né? Então, ele é máximo no zero. Ela vai dar uma curva mais ou menos assim, ó. Pronto, consegui mais ou menos, tá? Desculpem aí se está meio torto. Mas é isso, ó. Essa é uma função cossenoidal. Ela começa no x máximo e depois de... Né, isso aqui lembra que em tempo isso aqui equivale a um período, é o t maiúsculo, né, o tzão. E em ângulo, né, se a gente pensar sempre naquela comparação com o ciclo completo, isso aqui equivale a 2π. Metade, obviamente, é metade do período, t sobre 2, e π. E assim por diante. Aqui é tudo fração, né? Π sobre 2, aqui 3π sobre 2. A função da velocidade é do tipo v, estou tirando v de t, tá? V igual a menos xm ômega seno de ômega t mais φ zero. Então, a função senoidal que começa em menos xm ômega, né? Lembre-se que o seno começa em menos xm, não, desculpa, ela passa por menos xm ômega quando isso aqui vale 1. O seno começa em zero. Eu vou botar os marcadores aqui iguais para ficar fácil. Então, aqui os marcadores. Reparem aqui, ó, que quando isso aqui for zero, né, seno de zero é zero, então essa função diferente da cosseno ela começa aqui, e ela seria assim, né, para cima, normal, se não houvesse esse menos aqui. Esse menos diz, na verdade, que essa fase aqui está ao contrário, invertida, né? Portanto, ó, quando a gente fizer aqui, essa curva ela vai ser uma senoidal, um período completo em t, mais uma vez, e meio período em t sobre 2. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Ó. Tá aqui, essa é a senoidal da velocidade. Qual é o valor mínimo dela aqui embaixo? O valor é menos xm ômega, né? Que quando aquele seno é zero. Então, ela vai de menos xm ômega a mais xm ômega. E, por último, o gráfico da aceleração. A função da aceleração é a de t, ou a, igual a menos xm ômega quadrado, cosseno, né, de ômega t, mais φ zero. Mais uma vez, voltamos para o cosseno. Deixa eu botar os marcadores. E agora com os marcadores, ó, mais uma vez voltamos para o cosseno, só com o menos. Então, ele vai parecer com essa curva, só que rebatida ao contrário por causa do sinal de menos. O cosseno começaria ali em cima, né, vai começar aqui embaixo. E aí o valor mínimo é menos xm ômega quadrado, e o valor máximo é xm ômega quadrado, que é, né, quando esse cara aqui vale 1 ou menos 1. Também já foi discutido ali anteriormente. E aí, como vai ser aquela cosseno rebatida, né? Claro que eu estou medindo tamanhos diferentes, né? Xm ao quadrado, xm ômega e xm. Então, a comparação aqui, a gente não se preocupa com a escala disso por enquanto, né? Mas isso é só o esboço do gráfico. Ela vai ser assim, ó, essa cossenoidal. Vai começar aqui, ó, no menos, sobe, faz o pico lá máximo e agora desce até aqui. Tá muito bonito, não, mas tá suficiente. Então, essas são os três esboços das curvas, né, dos gráficos de função do tempo, de posição, velocidade e aceleração para o MHS do sistema massa-mola. Beleza? Então, por essa aula é isso. Tá? Nas próximas aulas a gente vai discutir energia no MHS, que para quem pagou Física 1 não vai ter muita dificuldade, porque não tem nenhuma novidade, energia cinética, energia potencial elástica, e falar do pêndulo, do período de um pêndulo simples. Então, até a próxima aula, pessoal. Valeu!